Então, pessoal, falo aqui de Porto Alegre. Eu sou a Bianca Stock, sou psicóloga, faço assessoria para a escola cotidiana. Daqui a pouquinho eu explico melhor a proposta da live de hoje. Pronto, vamos aguardar, a Priscila já vai entrar, ajustando tecnologias aqui. Olá, Ajustar aqui, oi, Pri. oi Boa tarde. Bianca, Um pouquinho boa mais. tarde. Estão Olá, escutando bem? pessoal. Tô te Certo? escutando bem. Tá me escutando bem? Estou escutando bem. Deixa eu deixar o relógio aqui pertinho para a gente começar daqui a pouco. Vou ter até um Tá batom bem. para a Ó, gente ter uma bem, energia mais diferente, bonita. Aham. né? Se a gente fica Sim, só sim, de meia em casa, arrumada daqui para sim, cima. sim. Tomei até um banho, passei um perfuminho, né? Ai, ai, olha, faz dias que eu não passo um perfume. Estou sentindo falta. Aham, sim, sim, sim. Vou acompanhando também as perguntas das pessoas. Tá. Daqui a pouquinho estão entrando, né? Uhum. Pessoal, vamos nos contando da onde vocês são, qual cidade. E eu vou lendo aqui. Ah, legal. A gente vai aprendendo todo mundo junto, tá? Os nossos Sim. é uma construção. Olha, tem um pessoal chegando, que legal. Quem é que tá É a minha chegando? primeira live. Ai, Ai! que legal! Deixa eu uma Bate coisinha um nervosismo um pouquinho. aqui, peraí. Deixa eu achar uma coisinha para botar embaixo do celular. Gaspar, Santa Catarina, Ai, vai lendo, Pri, para nós. Montes Claros, Claro Cristalina, Porto Alegre, Vamos pegar. Torres. Oi, Lani. Oi, Mário, de Porto Alegre, Feira de Santana, Bahia. Que legal. Bozano, interior de do Rio Grande do Sul. Oh, querida, também, Cris. Oi. Porto Alegre. Vacaria, que legal. Tem Ah, bastante. Olha, Parananguá. Isso? Isso. agora Oi. Niterói, Rio de Janeiro. Que ah, legal. a Duda. Oi. Chegar. Oi, Duda. Goiânia, Goiás, chegar tão longe. Oi, Fábio. Oi, Luísa, São Paulo. Ai, que legal isso. Coisa Que boa, a gente gosto vai ter boa, né? pessoas. Aham, bem perto, né? Gostoso. Em Aham. uma hora a gente pode ir começando. Tá. Da Páscoa, né? Então, socialmente, culturalmente, a gente é convidada mais do que nunca a refletir, a pensar, a parar, respirar. Então, Uhum. né, tentando entender todo esse momento. E a ideia dessa live surgiu da Priscila, depois da live da Vínculo, com a proposta da gente fazer uma escuta aberta dos educadores, né, da equipe da Cotidiana sobre esse momento e que isso possa também inspirar outras pessoas e ajudar outras pessoas a se escutarem. Então, quando Sim. a gente se escuta e escuta o outro, a gente vai aprimorando nossas habilidades e nos tornamos bons ouvintes. E eu queria Uhum. duas questões, assim, a Cotidiana, ela tem no seu, né, na sua espinha dorsal a escuta, não só Uhum. das crianças e das famílias, como também da equipe, né? Isso é uma prática constante e cotidiana na cotidiana, as pessoas se sentem Sim. escutadas. E escutadas não significa que tudo é acolhido, né? Mas pratica muito e eu sinto isso comigo também, como, né, profissional que está ali junto, um respeito pela escuta do outro. E a escuta é a base da educação para a paz. A educação para a paz começa na escuta. Então, Pri, eu queria abrir essa live podendo falar com a alma da Cotidiana, que é a Cava, a idealizadora, a diretora, tudo nosso, né? Se tu pudesse Querida. falar um pouco para a gente nessa posição de direção, como é que tu está te sentindo, como é que tu está percebendo, pensando esse momento. A ideia é Uhum. que outras profs também possam entrar da equipe, a gente conversar em 10 minutos,
com cada pessoa. Vamos ver se vai dar certo essa organização, senão a gente faz uma Sim, live para escutar as pessoas num outro momento. É tudo claro. experiência, tá? Aham, sim. Bom, Bianca, obrigada por essa acolhida, né? Não é um lugar confortável para mim, assim, porque primeira vez, mas achei importante a gente estar junto, dessa forma, né? Para estar falando com as outras pessoas. Para falar bem brevemente sobre, assim, um pouquinho da cotidiana, eu fui professora até 2016, né, em sala de aula, passei pela rede pública, passei pela rede privada, e 2017, então, começa, no meados de 2017, iniciar esse projeto da cotidiana, né, que está completando agora, em maio, 2 anos, né, e antes disso, e antes disso acontecer, a gente se depara com essa pandemia, né? Algo que não se esperava, né? Não, ninguém estava pronto para isso. Eu acho que isso já foi falado nas suas lives, em vários lugares, e nos coloca numa posição de ressignificar várias coisas, né? E o papel da escola também. E assim, porque quando a gente foi construindo, vamos dizer assim, a cotidiana, né? E com isso a Keila junto, a Bianca, a Ali, a Aline, toda essa equipe que é tão comprometida, né? Isso não quer dizer que não se tenha desafios. A gente não tinha nesse projeto político-pedagógico uma pandemia, né? Ninguém A tinha gente um especialista em pandemia. Então, exatamente isso. Os vivos hoje são especialistas em pandemia. Então a gente está Sim, aprendendo todo mundo junto, né? sim, sim. E aí, nisso tudo, a gente tem um privilégio, né, Bianca? Porque a gente não pode deixar de dizer do contexto que a gente está, que é bem diferente de muitos outros contextos, né? E estar na cotidiana é um privilégio, ter as famílias da cotidiana é um privilégio, a equipe, tudo. E isso também nos dá uma responsabilidade, né? Com tantas desigualdades, né, sociais, a gente está num papel de usar desse privilégio também para chegar na criança que tem as suas vulnerabilidades, tamanhos gigantes que agora só aumentam, né? Então, assim, essa responsabilidade para também chegar até lá, né? De também estar nesses espaços. Então, quando veio isso e o fechar a escola, primeiro a gente ficou naquela questão de que, tá, vamos ser equilibristas, malabaristas, vamos dar conta de tudo, vamos ser povo para acolher, né? E por que também? Para chegar onde a gente queria, que não teria mais, que é o vínculo direto com a criança, né? E toda essa relação muito próxima que é da escola com a criança, né? Do cotidiano, do todo dia. Então, isso ficou... teve uma quebra, uma ruptura, né? E aí, como manter esse vínculo? Como fazer isso? E num primeiro momento, a gente foi direto na criança, né? Que, como um dos princípios da cotidiana é todo um processo de descentralizar o adulto, né? Para se ver essa criança sujeito, inteira, na sua inteireza. Então, o que aconteceu? A gente foi direto nela. Só que, quando a gente vai direto nela, a gente tem caminhos que chegam nela. E ela é do adulto, esse papel, né? E quando a gente chega nessa criança e sem passar por isso, a gente precisou, porque a gente nunca teve preocupação com as questões de trabalhinhos, essas coisas, porque a gente nunca fez isso, né? Isso de longe, muito distante, mas assim, nem distante, mas muito mesmo, era a nossa questão. A questão era assim, como manter esse vínculo tão próximo, né? Tão presente, que era o que acontecia na cotidiana, né? Só que aí a gente foi direto nela. Aí a gente pensou, olhou, deu?
Estão me ouvindo? Eu não te escuto, Bianca. Não te escuto. Deu? Tá. Então a gente Desculpa. foi com todo esse sentimento que a gente ainda estava tentando lidar, foi direto para acolher, né, as crianças dentro de casa, né? Uhum. E aí, nisso, a gente precisou parar e pensar que não dava para ser assim, né? Se antes, para passar, através da tecnologia, da internet e tudo, é o ideal que seria feito por um adulto, a criança não teria esse contato, vamos dizer assim, que seria o ideal, vamos dizer, né? Uhum. Mas sim o adulto. E o adulto ainda se pega nessa surpresa de que não sabe lidar também com essa nova forma de usar a internet, Uhum. né? Então a gente voltou, a gente fez três passos para trás. Ah, Opa, vamos olhar essa equipe, né? Assim, é para eles que a gente vai primeiro olhar, né? Para depois que essa equipe consiga chegar nessas famílias, uhum. né? E aí é direto assim o foco que são as crianças, né? E tudo que elas precisam nesse momento, mesmo sendo virtual ou remoto, né? Então, a gente fez esse, assim, é claro que é de uma posição muito privilegiada, Uhum. mas a gente também precisou passar por isso. E a gente está aqui para dizer que há esses caminhos e como podemos ajudar também, né? Porque nós somos uma comunidade, a Cotidiana está dentro de uma comunidade, né? Ela faz parte, então Uhum. ela precisa também assumir esse papel, né? Para com todos que nos arredores e no que nos preocupa hoje, que são as periferias, né? O que está em volta dela. Tô pensando com a tua partilha que escuta não é passiva, né? A escuta ela é ato. Porque no momento que a Uhum, gente também propõe essa ação social de ajudar mais famílias, além da escuta das famílias que já fazem parte da comunidade, uhum, também escuta do desejo da equipe, né? E transformar uhum, em algo que seja concreto, porque o melhor remédio contra a ansiedade é o ato. A gente precisa botar em ato aquilo que nos deixa na angústia. uhum. Então, Sim, vai criando estratégias. E essas estratégias também elas se fazem na medida que os processos não dão certo, que a gente sim. tentar se aquilo fez sentido para as famílias, se não foi. Uhum. E a gente também tateando assim o que a gente vai Ah, construir de novo para algo que não tem registro simbólico, para algo que é absolutamente inédito na vida de todo mundo, né? sim, sim. A manutenção do vínculo e o vínculo nosso também, né? Com Uhum, as crianças, que é a prioridade, né? E com as famílias, mas o vínculo uhum, com os adultos que fazem a cotidiana perdurar, né? Ela ser uhum. o que é. Sim, sim, exatamente. Então, acho que foi isso a nossa tentativa de contribuição hoje também, e assim, e de passar todos esses, o que essa equipe passou até agora, porque são 24 dias, né? Uhum. São dias já, né, em quarentena, e todo, e que a gente ainda vai passar, né, Bianca? Porque Uhum. ainda a gente não vê o que a gente sabe que vai terminar sim, mas a gente ainda não sabe quando. Então, isso a gente também precisa criar estratégias para chegar lá, né? Pri, Isso, passar a palavra para outras pessoas da equipe, claro. educadoras. Tu gostaria de deixar alguma mensagem, algum compartilhamento para os outros gestores pedagógicos? Porque eu estou Ah, né? eu Tá, sei, tá assim, para os gestores. eu acredito porque às vezes a gente tem uma posição muito solitária, né? Mas eu acho que essa construção de rede é o caminho, sabe? Para se tomar decisões, para se voltar em decisões também quando é preciso. Porque, assim, hoje eu acho que a solidariedade, que é uma coisa de compartilhamento, ser colaborativo, é o que está vindo e, assim, que deveria já estar, mas, assim, hoje não tem outra saída, não tem outro caminho
ao meu ver, a minha opinião. Então, assim, é unir forças nesse sentido, sabe? Conversar com outros gestores, falar sobre essas dúvidas, não ter medo de se colocar, porque hoje em dia, eu sempre penso, eu acho que a gente pode ter, assim, não é de hoje, a gente deve pensar sempre, mas essa questão da competitividade não cabe mais, nem cabe nesse momento, menos ainda, né? Então, a gente está aqui para estar podendo usar de estratégias e condições para poder estar dando o melhor que a gente pode à distância que a gente não conhece ainda, né? E quem vai sair beneficiado nisso, além de todos nós, é o que a gente mais respeita e quer ver bem, né? O bem-estar que são das crianças. É isso, assim. Eu acho situação tão adversa, isolamento social, pandemia, que exige essa colaboratividade, está deixando tudo muito cru, né? Então, assim, tá mostrando tudo com muita força. E também mostra as potências e as fragilidades das instituições. Aquilo que foi construído anteriormente como comunidade escolar, como laço de equipe, aparece agora. Aquilo que não foi, vai agravar. Sim, então, sim. Que bom a gente mas ainda dá tempo, né, Bianca? Eu acho que ainda dá. Sim, né? Sim, sabe, de rever isso. Né? A gente refletir, entendendo. Bom, se os deram esses resultados, o que a gente pode ir fazendo e construindo de diferente. Sim. Então tá. Nada. Vamos lá. Um beijão. Beijo, vou acompanhando. Beijo. Beijo. Então, eu vou pedir para as meninas irem solicitando a entrada. Enquanto isso, quero deixar aqui não, quero deixar uma reflexão, já que a gente está falando de escuta, né, e pedagogia da escuta. A gente costuma falar na psicologia que existem algumas barreiras para a escuta. Quando o outro fala e a gente tenta explicar, né, o que o outro está querendo dizer. Quando a gente tenta se defender daquilo que o outro está tentando nos comunicar. Quando a gente tenta culpabilizar o outro pelaquilo que ele está sentindo. Ou quando a gente excessivamente tenta dar conselhos, a gente cria barreiras de escuta. Eu juro que eu vou me esforçar para não fazer nenhuma delas hoje, tá? E se eu fizer, vocês me alertem, porque não é fácil escutar de forma empática e realmente verdadeira, tá? Mas isso a gente, com humildade, se dispõe a treinar também. Então, vamos ver aqui. Ó, chamar a Duda, pode ser? Nossa atelierista. A gente tem a Bia, a Fran, Gabi para entrar. Duda, vamos ver se deu certo. Ah, legal. Tudo bom, querida? Tudo bem? Sim, estou bem contente que a gente tem esse espaço e tantas pessoas nos assistindo para a gente conseguir trocar um pouquinho, né? E sim, a Cotidiana ela é um espaço de privilégio, né? Tanto para as famílias, para as crianças que compõem esse espaço, quanto para nós, educadores, e eu acho que isso tem muito a ver com a responsabilidade que uma equipe gestora tem com a gente, assim. E foi bem complicado no início, assim, a gente pensar como que a gente ia devolver esse comprometimento que a equipe tem com a gente, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que mais me pega, assim, enquanto educadora, porque sempre me cobrei muito para tentar ser suficiente, tentar devolver para os espaços onde eu trabalho aquilo que eu considero que seja importante, tanto para uma comunidade escolar, mas principalmente para as crianças, né? E daí, nesse momento, como que a gente vai entregar para as crianças aquilo que se a gente não consegue ver as crianças, se a gente não consegue tocar nas crianças, né? Então, acho que isso é o maior desafio. Então, para tentar me comprometer com essa equipe, eu acho que a primeira coisa é a formação, assim. Então, nesse momento, eu tenho dividido momentos de leitura, de escrita, de olhar para as crianças, mas isso veio num primeiro momento, assim, muito forte, de tentar produzir muitas coisas. E daí teve um momento que, tá, e agora o que eu vou fazer, né?
Então, é muito importante esse lugar de fala e de escuta que a gente tem, de saber que a gente vai abrir o WhatsApp e tem alguém para nos responder quando a gente precisa, Uhum. mas compartilhar com as meninas, com as famílias também, que de vez em quando mandam alguma mensagem para gente, ou algum retorno sobre como as crianças estão de fato. Mas eu acho que uma coisa bem importante também é quando eu quero me afastar disso, né? E daí também tem esse acolhimento, assim, Uhum. de mandar, olha, hoje eu não tô legal, eu não vou conseguir Uhum. trocar com vocês. E tudo bem, porque a gente está passando por um momento atípico, por um momento em que a gente não esperava e não sabia que ia acontecer. E a gente está aprendendo juntas a como vai fazer isso. Eu acho que cada semana, assim, é um processo, né? Acho que a cada 3 dias a gente vai entendendo melhor como as coisas vão acontecer, como que vai acontecer, coisas que já aconteceram. Hoje de manhã a gente conversou com um grupo de professoras para tentar compartilhar nossa coisas que a gente faz lá na cotidiana como forma de contribuir para uma comunidade que pensa em educação. Uhum. E quando a gente fala sobre isso, eu acho que vem muito o que nós somos na escola, assim, que é essa partilha de escutar o outro também para aprender com eles, né? Então teve esse momento de bate-papo, realmente, que é para a gente aprender junto e conseguir contribuir com outros espaços. Mas e daí, nesse mesmo momento, assim, acho que 2 minutos antes, eu mandei uma mensagem para a Pri. Pri, e eu acho que a gente tem que pensar nos nossos estagiários e na nossa e nos nossos auxiliares para ver também como que eles estão pensando sobre isso. Ela disse, sim, eu acabei de falar com a Bianca e com a Keila, a gente está pensando sobre isso. Então, da gente ver a cada semana como que a gente está se construindo, né, nesse espaço, assim. Uhum. Porque a gente não sabe o que vai acontecer e o que ainda precisa ser feito, né? Uhum. Mas eu acho que, de qualquer forma, e daí para encerrar assim, a minha fala, o que precisa ser feito é que a gente tente ficar bem o mínimo que der, né? A gente tem que Uhum. tentar se manter saudável, assim, Uhum. de saúde física e psicológica. Então, de ter esse lugar de escuta, de ter esse lugar de compreensão e de pensar que isso vai passar, né? E que a gente fique e que nós estejamos preparadas para esse retorno, Uhum. para essa criação de vínculo não com os adultos, acho que não só com os adultos, mas com as crianças também. Só que nesse momento acho que os adultos são o nosso os porta-vozes de tudo isso, assim. Então, para a gente conseguir se organizar para tentar deixar esse, esse vínculo e esse laço assim cada vez mais fechadinho, né? Uhum. Eu sinto que tem Eu alguns acho laços que estão sendo fortalecidos, inclusive, né? que Nessa quarentena, até da gente brincar um pouco mais, da gente poder falar um pouquinho mais da intimidade, de como cada um tá, né, na semana. Então, coisas que no dia a dia a gente está ali, enfim, envolvido com as crianças e com, né, com toda uma proposta, e acaba que a gente esquece de olhar um pouco para os adultos, porque o nosso olhar está totalmente capturado para os pequenos. Então, também é sim. a gente, como adulto, se reconectar. E é tão bonito, né? Vendo, a gente aprende como cada um vai lidando com essa situação adversa. Sim, eu acho que nesse momento, assim, além de fortalecer esse vínculo com o adulto, eu acho que também está sendo um momento, pelo menos para mim, que moro sozinha, de uma conexão comigo mesma, assim, de me conhecer nesse espaço, né? E daí a profissão, tem uma parte essencial em mim, né? E até de ver a Duda como não sendo só pedagoga e sendo outras coisas dentro de casa, assim, né? E, mas a importância que esse trabalho, né, que essa, que essa, que a minha profissão tem na minha vida, assim, no sentido de é ela que muitas vezes está me acompanhando e me fazendo companhia, assim, de todos os dias eu conversar com autores, né, enfim, contribuem para a minha formação com pessoas, com as crianças, então eu acho que é isso, assim, é um misto de autoconhecimento e a nossa profissão está muito vinculada a nós, assim.
Duda, obrigada. Que saudade, né? Assim, contato. Sim, é verdade. Daqui a pouquinho a gente vai poder se dar esse abraço. Um beijão. Sim, As um beijo. meninas. Tchau, tchau. Obrigada. Joia. Ai, vontade de ficar conversando horas com cada pessoa. Vamos ver quem é que eu consigo chamar aqui. Tchu, tchu, tchu. Meninas, Gabi, Fran, Bea, estão por aqui? Podem pedir para entrar na live e a gente vai fazendo juntas aqui. Vamos ver. Deixa eu ver se tem mais algum pedido. Se já pediram, eu vou pedir para pedirem para entrar de novo. Aí a gente segue nessa conversa. Então, vou esperando enquanto as demais profs solicitam a entrada, né? E, de repente, a gente pode até pedir para ver se outra pessoa gostaria de entrar. Vamos ver aqui. Opa! Bea, achei. Já vai entrar a Bea aqui. Esperar um pouquinho as questões tecnológicas. Oi, querida, tudo bem? Oi, Bianca, tudo bom? Tudo bom? Bea, te apresenta. Eu não te ouvi, Bianca, desculpa. Te apresenta para as pessoas, com que faixa etária tu trabalha, teu nome. Claro. Tudo bom, pessoal? Eu sou a Beatriz, eu sou professora no Grupo 1, com bebês na escola cotidiana. E estou muito feliz de estar participando dessa conversa. Acho que é um momento de vínculo que precisa ser estabelecido e restabelecido, e de manutenção, né, desse espaço de diálogo e escuta. Eu acho fantástico essa proposição da escola e tua, Bianca. Da Pri, invenções da Priscila. Eu só vou na onda da Priscila. Ela tem as ideias fantásticas, eu acho todas maravilhosas e acolho todas. É verdade, uma pessoa muito sensível. É. Bia, nos conta um pouco como é que está sendo para ti estar afastada da escola, como é que tu está vivendo esse processo na tua casa, longe das crianças, é o teu olhar, a tua perspectiva. Então, acho que tiveram fases, né? Como a Duda falou, tiveram vários processos dentro dessa quarentena, dentro desse isolamento, e tudo começou, acho que com um pouco de medo, né? Um receio de estar meio que saindo do teu espaço de trabalho, de conforto, de confiança, de um trabalho que foi estabelecido há pouco tempo, né? Tendo em vista que foram férias, a gente estava acolhendo e passando por alguns processos dentro dos grupos, né? De bebês e crianças. Então foi um pouco de receio, assim, um medo de ter que sair, de ter que deixar algo que estava sendo construído. E num segundo momento foi um momento mais de reflexão, assim. A Marina tá me dando oi, eu tô lendo ali, bem linda. Oi pra Marina. E nesse momento de reflexão, assim, sobre qual é o papel da educação nesse espaço, sabe? Qual é o papel que a gente vem construindo e consolidando com essas crianças. Como a Duda falou antes, acho que a COT é um espaço muito privilegiado de trabalhar, onde a gente tem uma equipe extremamente sensível, extremamente cuidadosa com nós, educadoras, com nossos colegas, colaboradores da escola, e isso faz com que te sinta confortável para pensar em outras construções possíveis, né? Mas nesse papel de privilégio também tem um olhar para o outro. Então, se eu estou aqui nesse momento, vivenciando esse lugar, que é de conforto, que é de poder estar em casa, então o que a gente pode trazer de colaboração para que as famílias se sintam bem, para que as outras escolas tenham acesso a esse sentimento de acolhimento também. Então, foi um processo. O segundo momento foi muito mais de reflexão. E daí, como tu disse, né, a ansiedade desse isolamento, ela precisa de ações. Eu acho que a escola tem realizado isso de diversas formas, e tanto a ação de colaboração com outras escolas, quanto essa aqui de diálogo. Acho que são poucas coisas que fazem nosso cotidiano dentro de casa
valer, né? Assim, e nos lembrar muito do espaço que a gente está construindo e quanto a gente acredita nesse espaço que a gente está construindo e que a gente colabora, né? Que é a COACH, assim, e que é esse espaço de educação, que é uma educação sensível, que consegue olhar para as crianças e consegue ser olhado pelas crianças, né? Ontem mesmo eu estava fazendo uma reflexão, né, nesse momento de estudo e aprendizagem e tentativa de retomar um pouco do trabalho, né, que também faz a gente focar. E eu estava pensando sobre como esse processo ele é bonito, assim, de ver essas crianças com possibilidades que boa parte não tem, mas que elas estão tendo e o quanto isso vai ser importante, sabe, daqui para frente. A gente está vivendo, afinal, uma pandemia, coisa que nenhum de nós tinha vivido e que é inusitado na nossa sociedade, mas que eu acho que é um bom momento para a gente parar e olhar, bom, o que essa sociedade está querendo, afinal? Se a gente causa, né, porque não tem nada além de uma causa humana nessa, se a gente causa uma situação social como essa, de pessoas com fome, de pessoas sofrendo sem saúde, então, de que forma a educação colabora, de que forma essas reflexões colaboram para a gente mudar um pouco, né, esse sistema que a gente está todo integrado, né, que a educação também está integrada. Sim. Então, acho que é um bom momento para a gente parar, fazer essa escuta como tu está fazendo e de construir outros caminhos. Acho que essa tem que ser um vislumbre do horizonte para que a gente consiga se manter saudável, como a Duda falou, que é essencial se manter um pouco saudável, um pouco são, fazendo pequenos trabalhos e se mantendo bem na medida do possível, né? O que a Duda traz sobre os autores, né? O que motivou essa conversa também foi a questão da pedagogia da escuta e retomar o texto da Carla Rinaldi, né? Dela falando da escuta como um propósito de paz e um propósito educativo. Acho que isso é tão importante. E eu fiquei pensando, Bia, te escutando aqui, né, pensando nos bebês também. Acho que todo o compromisso com o futuro, com, né, esses bebês por vir, que também é a gente, acho que é algo que eu estou sentindo muita falta é de holding, é de colo, é de abraço, é de contato humano. E eu me vejo, às vezes, numa posição muito como os bebês, quando muitas vezes a gente no chão do berçário e eles, né, vêm se aconchegando e pedindo um corpo que faz esse acolhimento e precisa da pele, né? Nossa, Gente, totalmente. grid, né, para uma posição tão primitiva, assim, de esse hold ele precisa de manutenção e a gente não está conseguindo fazer a manutenção desse pele. A gente vai fazendo através da linguagem, né, dos vídeos, da internet que está esse serviço, textos dos autores, mas eu acho que eu vou voltar muito mais empática com os bebês depois desse tempo de restrição corporal, né? Totalmente. E é engraçado porque eu sonhei algumas vezes com o meu grupo de bebês, né? Durante essas semanas. E daí eu acordo, sabe quando o teu corpo, ele precisa desse contato, assim, exatamente isso, o colo que tu quer dar, que tu tem o acolhimento para fazer, mas tu não, infelizmente não pode fazer essa troca, né? Então, o corpo sente falta e a alma sente falta, o olhar e o sorriso deles é uma coisa que faz muito o cotidiano fazer sentido, né? E eu espero que as famílias aproveitem muito esse momento para conseguir fazer uma conexão com os seus filhos, com os bebês, com as crianças pequenas e as maiores. A gente sabe que é difícil, a gente, né, em nenhum momento conviver e criar uma criança é fácil, é um desafio, mas eu acho que ele pode ser muito proveitoso, ele pode ser com muito carinho e tirando muitos momentos assim de sorriso, de abraço, de acolhida e enfim, tudo isso que eles têm para ensinar pra gente também o tempo todo, né? É verdade. Que linda, Bia. Bia, eu vou passar a palavra para as outras colegas. Alguma coisa que tu gostaria ainda de trazer para fechar essa participação, né? É tudo curtinho, assim, mas Sim. Isso já tão lindo. Acho que convidar todo mundo a se olhar um pouco mais. Acho que existem poéticas na nossa vida que a gente não percebe
E eu acho que pode ser um momento de perceber as poéticas do cotidiano dentro da nossa casa, olhando a nossa janela, olhando para o nosso filho, sorrindo para a pessoa que está do nosso lado nesse momento, ou olhando para si mesmo através de um espelho. Então, acho que convidar todo mundo para olhar essas poéticas, que são poéticas da vida, e que fazem também da educação um lugar poético. Então, fica aí um abraço. Querida, obrigada. Beijo, fica em casa. Tá bom. Eu tô. Tchau, tchau. Tchau. Ai, meu Deus, que coisa mais linda essa equipe. Deixa eu ver quem é que solicitou aqui. Vamos ver. Vou pedir para a Gabi e para a Fran, se elas estiverem aí online conosco, também fazerem as solicitações. Eu vou aprendendo a usar a tecnologia, né, pouco a pouco. E acho que a Beatriz, né, nossa Bea, nos convoca a uma reflexão tão importante sobre as poéticas do cotidiano. E a gente tem feito esse exercício, né, enquanto equipe da Cotidiana, de pensar essas poéticas também do isolamento e as poéticas dos contatos virtuais e tão inusitados para uma escola que é tão corpo, que é tão chão, que é tão olho no olho, que é tão escuta atenta. Mas é justamente essa, né, essa construção anterior que sustenta esses vínculos agora com relatos tão lindos das famílias. Deixa eu ver. Aqui. Vamos ver. Agora o Instagram vai trancando. Ops, volta. Aí, gente, estou tentando apertar aqui, ele não está me obedecendo. Parece o vaso da casa da pessoa. Ó, Keila, vamos ver se eu consigo fazer. Se o Instagram me obedecer, eu consigo deixar a Keila entrar aqui. Vamos ver. Espera aí, gente. Vamos tentar. Keila, querida, deu uma trancada aqui no Insta. Vou tentar. E ele insiste em virar. Vou tentar fazer a troca aqui. Vamos ver. Gente, acho que vou ter que entrar e sair da live de novo, porque ele tá trancando. Vocês têm essa paciência da gente entrar e sair de novo? Pode ser? Vou fazer isso, tá? Vou encerrar e aí recomeço a live. Pode ser? Vamos lá. Vou encerrar a live e recomeço ela, porque tá trancando aqui no meu celular. Pronto! Voltamos! Voltamos, vamos ver se vai dar tudo certinho agora. Keila, querida, assim que a Keila entrar, a gente pede para ela solicitar. Desculpa, pessoal, a situação, né? A gente vai aprendendo juntos. Vou esperar. A Fran tá aqui? Deixa eu ver. Isso. Pronto. Agora a Keila já está entrando. Keila, que faz todo Oi. Oi, querida. Era para ser a Fran, me convidou aqui, aceitei. Claro, né? É isso aí. Eu estou aprendendo, tá, Keila? Assim, usando essas tecnologias, a gente vai tranca o celular, volta o celular. Isso aí. Então, Bianca, que bom poder participar desse momento. Agora, mas eu estava conversando com as gurias sobre isso. E eu acho que, assim, uma das coisas que me mobilizou também foi que daqui a pouco, daqui uns dias eu preciso fazer também um encontro com diretoras de escolas públicas, né, de 13 municípios lá do interior, que estão pensando muito sobre como vai ser esse momento de voltar e o que vai acontecer com realidades tão diferentes da que a gente vive ali na cotidiana, né? E acho que uma coisa, assim, em termos de escuta, a Priscila falou sobre como a gestão acaba sendo um lugar solitário, né? E acho que a gente tem conseguido se ajudar na medida do possível com papéis diferentes lá, né? Nós três, já que a nossa outra companheira está lá curtindo o Joaquim, licença maternidade, e mesmo assim nos dá uma ajuda de vez em quando.
Talvez. É. Mas tem sido uma experiência muito interessante, assim, especialmente porque até agora eu não tinha uma relação tão próxima com as pessoas, com os professores, com os profissionais da coach, era uma assessoria mais distante. Esse ano, então, eu me propus a fazer uma assessoria mais de perto, e quando isso começou, foi rompido, né, por esse momento. E aí, dos primeiros dias, eu não sabia direito o que era para fazer, né? Tipo, vamos, as gurias têm que mandar alguma coisa, não tem, que aí a gente decidia e faz um grupo e pensa nisso e pensa naquilo. E uma coisa que a gente vem discutindo é, bom, que me compadece muito com as equipes de supervisão, coordenação e direção, que não são só professores, né? São estagiários auxiliares, é o porteiro, é a cozinheira que está sofrendo horrores e a gente precisa dar essa atenção. E para mim tem sido assim, uma das coisas eu acho que importantes é fazer escolhas, né? A gente não achar que porque é esse momento, porque a gente está em casa, que a gente vai ter que dar conta de tudo, né? Porque é muito mais importante uma escuta honesta e verdadeira do que um monte de escuta que tu não consegue dar conta, né? E então, assim, eu optei por esse momento por ficar mais próxima das professoras, que é o grupo que eu conheço melhor, e mesmo assim já teve gente que ficou chateada e mandou mensagem chorando, e outras dizendo que não sabiam o que estavam fazendo, que não sei mais nada, eu estudo e parece que eu não sei nada. E aí a outra que tá super segura, e aí a outra que esquece da reunião, e aí a outra que não sei o quê. Então, assim, e outra que não consegue dar conta, porque tem uma infinidade de coisas que tem que dar conta junto. E aí, essa coisa da gente poder conhecer melhor cada uma, né? Se sensibilizar com o que cada uma das gurias está pensando. Por exemplo, a gente foi marcar o horário das reuniões semanais e aí cada uma começou a chutar um horário, né? Eu estava só um pouquinho, vamos dar privilégio para a Lu, que é a única que tem filhos em casa e dá conta de filho, sobrinho, marido. Então, assim, ela tem preferência no horário, né? E entender essas coisas e saber, porque tem uma última conversa que eu tive com as gurias, com as professoras, foi sobre isso, assim, tem dias que não vai dar, né? Então a gente tentou num primeiro momento, por exemplo, vamos manter as redes sociais ativas até em termos de contribuição, já que bastante gente segue a escola, nós estamos em casa, vamos aproveitar para qualificar essas nossas reflexões, registros que vocês já têm feito e compartilhar com o resto da comunidade, né? E aí a gente pensou em elaborar dias, que era o que a gente tinha pensado inicialmente numa situação de vida normal, digamos, né? E tá bem, ok, primeira semana todo mundo topou, na segunda semana não funcionou, porque no dia que a criatura tinha que mandar o negócio, ela tava um caco e ela não ia ter o que fazer, e ela não ia ter o que mandar. E aí a gente reformulou, então vamos fazer assim, cada dia uma diz que vai fazer, e aí todo mundo no outro dia acorda em silêncio, e eu digo, e agora? Pressiono, não pressiono? Como é que se faz isso sem pressionar, mas também sem deixar o resto, né? E aí e aí o grupo foi se ajustando, se ajudando, assim, então quem tem mais facilidade com as tecnologias vai ajudando a outra. Eu tenho vergonha de fazer vídeo, tá? Então manda um áudio, a gente põe umas fotos. Eu não, e assim, eu achei o máximo que quando começou a história dos vídeos para as crianças, ninguém queria, todo mundo se sentia envergonhado. 2 ou 3 eram super assim, empoderadas lá, blogueirinhas. Mas o resto mas o resto não, e elas têm feito vídeos tão lindos, assim, uma coisa super sensível e cuidadosa com as crianças e outras experiências e compartilhar o cotidiano da gente também, que a gente tem tentado pensar para as crianças, né? Mas eu acho que tem sido um momento desse, assim, da gente entender, que nem a Duda disse, quem a gente é para além de tudo, né? Para ficar em casa, entender quem a gente é nesse espaço familiar, que independe de se tem uma pessoa, 2 pessoas, 3 cachorros, né? E a gente resolver isso e se permitir estar com os outros, né? Sem exigir demais dos outros, nem exigir da gente. Eu acho que é o mais difícil, assim, né? Quando a gente está perto das pessoas, a gente consegue sentir o tom, né? Bom, tá desanimada, mas virtualmente isso é mais difícil, especialmente só no WhatsApp é difícil. Quando eu vejo as gurias nas reuniões é mais fácil de olhar o rostinho e entender quem é que tá muito cansado, quem é que tá, né? Mas acho que é o processo, né, Keila? É a coragem de dizer assim, olha, a gente não sabe, né,
nada de antemão, a gente vai ter que construir, a gente vai viver o processo juntos. Vai viver juntas esse momento, com tropeços, com dificuldades, com amorosidade, mas com muito respeito, né, ao momento de cada um, porque agora o pessoal e o profissional fizeram assim. Aquilo que a gente exercita de, sim, ter uma pessoalidade no profissional, mas também resguardar aquilo que é da intimidade, essas barreiras, elas se misturaram todas agora. Então, a força da delicadeza, ela precisa estar muito considerada, né? Precisa ser muito, muito delicada essa entrada, essa conversa, essa construção, porque é um processo que está mexendo no mais íntimo de cada um, né? Exatamente. E eu acho que se permitir dar espaço para os outros também, porque a gente acha que tem que dar conta de tudo, né? E eu fico pensando, bom, não dá. E assim, a gente dá conta de um pouco e confia que as outras pessoas vão dar conta das outras e vão ajudar a fazer essa rede, assim, né? Bom, eu escuto tantas e essa vai escutar outras e a gente vai ter que ser escutado também e pensar. Eu até voltei para terapia agora na pandemia, porque não tem condições de ficar, né? Aí começa minha terapia. Isso, gente, não dá. Mas é isso, assim, acho que tem sido um excelente momento para conhecer melhor as pessoas, para se conhecer melhor e para pensar muito sobre essa coisa de viver, né? Porque acho que esse momento nos convocou muito para essa coisa de bom, não sei como vai ser amanhã, não sei o que vai acontecer, e a gente começar a se centrar mais no hoje, que é uma coisa que a gente pede tanto para as professoras nas escolas, que olha hoje para a criança, o que tu pode fazer hoje por ela, o que é importante para ela agora, né? É que a vida da escola de educação infantil seja de fato vida, né? É poder se encantar por uma criança que aprende a segurar o garfo, é poder se encantar por uma criança que compartilha contigo a hora de fazer xixi, de que pede um carinho para dormir, e é isso, é o do hoje, é dessa vida que não vai se perder, né? E que elas estão vivendo hoje com as famílias de um outro modo, né? E que a gente vai reconhecer quando voltar. Acho que era isso, assim, eu queria super agradecer as gurias, porque elas têm sido maravilhosas, assim, super apoiando, pensando coisas que a gente pensa e parece super legal e depois a gente não faz nada, mas aí a gente faz outras. Então tem sido muito bom, assim, acompanhar o grupo nesse momento. Que lindo. E é isso, assim, acho que como mensagem fica essa coisa, o que tem me sustentado é que vai acabar, né? Um dia vai acabar e a gente vai se encontrar e se abraçar, que nem tu disse antes, porque eu tenho vontade até de abraçar os vizinhos que não gosto quando encontro pelo corredor, assim, porque é isso, qualquer um me serve agora, me abraça. Se a pessoa me oferecer depois da quarentena, eu abraço. Aqui é meu amigo. Exatamente, a gente brincava, eu e a Gabi, que a gente não é muito dos abraços. Eu digo, eu vou terminar essa quarentena abraçando todas as pessoas. Eu sou super do abraço, né? Vou ficar insuportável. Tá bem. Então já sei em quem eu posso abraçar. Bastante depois da quarentena. Obrigada, Bianca, pelo espaço. Eu não sei como é que eu saio daqui, é tu que me tira? Eu que faço aqui o esquema. Tomara tá que não bom, tranque. beijão. Beijo. Tchau. Tchau. Feito. Vamos ver se eu consigo. Se não tranca de novo, gente. Opa, acho que vai dar certo. Vamos ver das profs Gabi. A Gabi aqui tá aqui. A Fran eu não achei ainda. Acho que Gabi vai dar certo agora. Tô te chamando. A gente vai aprendendo no processo, gente. O que vale é o esforço da gente poder estar junto e conversar. O telefone tá meio torto, né? Às vezes tranca, faz parte. Mas só o desejo da gente estar junto e poder se enxergar e conversar um pouquinho mais de perto, acho que já aquece o coração e já faz a gente se sentir melhor, né? Gabi, será que você está recebendo aí o convite de aceite para entrar? Vamos ver. Vamos ver o que o pessoal está dizendo. Não sei se alguém tem, enquanto a gente está esperando a Gabi, se tem alguma pergunta, alguma consideração que as pessoas gostariam de trazer aqui também. Chegou a Gabi. Eba! Olá! Não Saudade. sei se o meu vídeo vai estar aparecendo direito. A minha internet está super instável, assim.
Tá, eu tô com o celular torto, porque foi como eu consegui organizar ele. Vai ficar assim, paciência. Que E ainda a gente tem vai também. tentando, já trancou, já voltou, é assim mesmo. Gabi, como é que você tá? Como é que você tá sentindo esse tempo? O que você gostaria de compartilhar? Então, acho que as gurias, enfim, falaram super bem, assim, dos nossos percursos nessa quarentena, assim, né? E eu acho que é isso, é tentativa e erro, e que bom, né? Porque eu acho que é uma possibilidade da gente aprender o que tá dando certo e o que a gente tem que reconsiderar. E eu já ouvi algumas outras falas tuas, assim, e quando tu diz que a gente não voltou, que a gente não tem nenhum recurso, assim, né, de saber o que fazer e o que sentir e o que, enfim, né, para que caminhos a gente vai, né, num momento como esse, assim. E eu acho que é um desafio grande também para nós, enquanto professoras, porque a gente não sabe trabalhar em home office também, né? Então a gente nunca fez isso, né? Então a gente vai, além de aprendendo a usar essas tecnologias que a gente não sabe usar, a gente vai pensando no que a gente consegue fazer em casa para contemplar o nosso trabalho, para que a gente também se sinta bem, né? São aprendizagens que são difíceis, né? E como que dá conta de tudo isso assistindo essas notícias que nos deixam super ansiosas e ao mesmo tempo os outros espaços que a gente trabalha, porque além de trabalhar na coach, eu também sou professora do município, né? Então são duas realidades que me batem muito forte, assim, eu acho que eu sou muito bem acolhida pelos meus dois lugares de trabalho, assim, a gente tem conseguido também pensar na outra escola no município em possibilidades de como viver esse período, mas eu tenho uma disparidade grande, né, entre o público que eu atendo na cotidiana, que a gente atende, que a gente convive, e as famílias e a comunidade da minha escola pública. E isso também eu acho que mexe um pouco comigo como pessoa, e também como profissional, porque esse contato que a gente está conseguindo fazer com as escolas, com as famílias da Coach, que é de conseguir nessa tentativa de permanência do vínculo com as crianças e com as famílias, a gente tem muito truncada, né, na escola pública, justamente pelo acesso das pessoas que não é tão fácil quanto o acesso das famílias da cotidiana, por exemplo, né? E do quanto isso também nos deixa ansiosas e nos deixa apreensivas, assim, né? Mas eu acho que é isso, acho que a gente está vivendo esse momento como eu tô tentando viver um dia de cada vez, assim, né? E eu acho que essas trocas e esses novos jeitos de pensar as relações, assim, eles estão. E como a Keila falou, eu que também não sou muito dos abraços, já tô louca para abraçar todo mundo, né? E falei, não, quando eu sair dessa quarentena, eu já sair abraçando qualquer pessoa que estiver ali na rua, porque é isso, né? A gente desaprende e também é um bom momento para a gente aprender a saber o que a gente gosta e como que a gente gosta de fazer e quais os sentimentos que a gente está sentindo e como que a gente vai lidar daqui para frente, né? Eu acho que a gente tem um longo percurso e dolorido, né? Percurso nessa pandemia e nessa quarentena, de que eu acho que a gente vai viver momentos bem tristes ainda pela frente. A gente nem sabe como vai ser e a gente nem sabe como a gente vai lidar com isso, com as crianças, com as famílias e com a gente mesmo, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que essa rede que a Pri falou tem nos ajudado muito e eu acho que é uma oportunidade que a gente tem também de compartilhar com as outras pessoas e que a gente fez hoje de manhã também compartilhando no nosso bate-papo formativo, assim, do quanto a gente se sente acolhida, tipo um quentinho no coração, assim, de poder compartilhar com as pessoas e saber que a gente não tá no mesmo barco, mas a tempestade aí fora é a mesma, né? Então, que a gente, como que cada um tá lidando com o seu barquinho, assim, eu acho que são aprendizagens positivas para a gente conseguir ir caminhando nessa quarentena tão que a gente não tem nem noção do passo que a gente vai dar, né?
E quero te agradecer também, Gabi, pelas as partilhas e compartilhamento que tu tem feito com a equipe da Coach, da realidade da escola pública, porque a tua partilha nos humaniza e faz a gente enxergar para o nosso cotidiano de outras formas, com outros olhares, de uma forma mais solidária e mais empática. Então, te ter habitando dois universos e um universo conseguindo compor com o outro, só enriquece, né, o nosso olhar e entender esse trabalho. O que eu imagino muito desafiante, né? E assim, haja estrutura, haja interesse, haja a rede de amizade, de afeto para conseguir se manter inteiro e vulnerável na medida uma medida administrável, né, para isso. Não enriquecido, no sentido de não estar vulnerável a nada e aí não escutar nada, mas vulnerável e conseguir criar e transformar em ações, em afetos, em possibilidades, e não só em terra arrasada, né? É isso aí, exatamente. Muito obrigada. Tá bom, Gabi, um beijão. Ver se eu consigo chamar a Fran. Aqui a gente tem mais uns minutinhos. Um beijo, te cuida aí, tá? Um beijo. Obrigada. Tchau. Joia. Fran, querida, vamos ver se eu consigo te chamar. Tá aqui a Fran. Oba, vai dar certo. Ai, que saudade dessa equipe. Mas vai passar. Logo, logo a gente já vai estar todo mundo junto. E podendo compartilhar e fazendo as nossas reuniões com bolinhos da Berna, bem saborosos. E o bolinho da Berna tá fazendo falta. A gente sente saudade dele também, de toda a comidinha da Berna, com certeza. Eu imagino que as crianças também estão sentindo falta, mas a gente adorava também nas reuniões ter esse acolhimento. Uma surpresa que essa danada da Priscila inventou essa semana. Opa, caiu aqui. Vamos ver se eu consigo chamar de novo. Tô tentando chamar de novo. Vamos ver se vai dar certo. Acho que as crianças vão amar te ver, as que estão conectadas. Oi, certo. Oi, querida. Finalmente, eu não estava conseguindo solicitar. Eu tô aprendendo também, Fê. Vamos lá, vamos aprendendo. Querida, como é que você tá? Conta pra gente, como é que tá pensando tudo isso? Então, ouvindo a Gabi falar agora, e foi uma das reflexões que eu fiz durante esse período de isolamento social, assim, o porquê que eu nunca quis trabalhar em escritório. Agora eu entendi, porque não é isso, sabe? Eu escolhi a profissão certa mesmo, mais do que nunca eu tenho certeza disso. Porque eu sinto muita falta das crianças, gente. Falta do contato diário ali, do colinho, do abraço. Às vezes eu fico pensando se é tanto elas que precisam disso ou é mais a gente. Porque assim... Nossa, eu tô sentindo muita falta. E eu queria compartilhar um pouco, assim, Bianca, algo ainda bem lá do início, que antes de ser decretado, enfim, o isolamento social, a Pri teve que tomar essa decisão antes, né? Ela tomou essa decisão de fechar a escola antes, e eu achei isso de uma responsabilidade e de uma coragem, assim, enorme. Então, logo no primeiro dia, a gente já se dispôs para o que precisasse. A gente nem imaginava como que a gente ia dar seguimento, o que a gente ia fazer. Mas a gente estava junto enquanto equipe, assim, sabe? E isso foi incrível, assim, para mim. Eu tenho contato com algumas professoras de escola privadas também de Porto Alegre, de outros lugares, e eu vejo o quanto a gente é privilegiada, como as meninas falaram, por ter essa equipe que nos acolhe, que nos escuta, que tenta pensar estratégias com a gente, sabe? Eu vejo as professoras, assim, com um sentimento, muito sofrimento, assim, uma sobrecarga enorme, de tendo que elaborar atividades sem pé nem cabeça, que não tem nada a ver com o trabalho que a gente faz, né? Que é um trabalho relacional, que é ali de contato com uma criança. Então, assim, algumas me relataram, inclusive, o sentimento de animadoras de festa, assim, porque a gente tem que ficar mandando... elas trouxeram isso de ter que ficar mandando atividades e coisas que não têm sentido, né? Então, a gente é muito privilegiada por poder pensar em outras formas de fazer esse contato com as crianças, de manter essa relação, né? Eu acho que isso, assim, é o principal na nossa equipe, esse diferencial que a gente tem
de poder contar uns com os outros e repensar estratégias. Enfim, estamos usando bastante o tempo, acho que não está sendo um tempo perdido jamais, como algumas pessoas estão colocando, né? Ah, porque as famílias estão investindo o dinheiro nas escolas e as escolas não estão dando retorno, os professores estão em casa, paradas, enfim. Não estamos paradas, né? Claro que tem dias que a gente não rende tanto quanto gostaria, enfim, mas a gente está estudando bastante para poder voltar melhor para as crianças. Então, esse tempo está sendo aproveitado de alguma forma, né? Com certeza. E o professor é a experiência, né? Eu costumo dizer que o próprio professor, o corpo do professor, a subjetividade do professor é um campo de experiência. Então, a gente constrói essa experiência com o outro. E a gente precisa voltar melhor disso tudo, porque a gente vai acolher as crianças, né? Então, eu acho linda essa tua fala, assim, me toca profundamente, né? Da gente poder se cuidar agora para voltar como as crianças merecem ser acolhidas, né? E acho que essas práticas que a gente vê que são sustentadas por uma concepção de infância, às vezes tão retrógrada e tão desrespeitosas com as crianças, elas também desumanizam o educador, né? Não é só a criança que sofre e não é só por não fazer sentido, mas é um desserviço. Isso vai trazer prejuízo para as crianças e vai trazer prejuízo para os educadores. Mas nem quero focar naquilo, né, que não é nosso. Assim, quero focar nisso que é nosso, que eu acho relato de poder entender que tudo isso também nos ajuda a nós, adultos, a entendermos esse tempo social e construirmos, né, esse registro. Essa conversa está sendo maravilhosa para mim, tá? Sim, para todos nós, né? É um conforto, é terapêutico mesmo, assim, poder conversar e poder colocar esses sentimentos para fora, né? E uma coisa, a Pri falou esses dias no grupo, gente, como é que a gente faz para não chorar cada vídeo de criança que a gente vê? Eu tô assim, sabe? Eu vejo os vídeos das crianças e o coração já acelera. É uma saudade muito grande, mas também fico pensando nisso que as gurias trouxeram, do quanto é um momento para as famílias aproveitarem e se reconectarem com as crianças, né? Vai ser um momento... Claro que a gente sabe que não vai ser só lembranças boas para as crianças, também a gente não pode romantizar, né? Claro que vai ter lembranças ruins nesse momento, mas que possam ser construídas lembranças boas desse estar com as crianças, que é tão importante e que a gente acaba não tendo tempo para isso na correria do cotidiano, né? É verdade. Mas é isso, então, que as famílias possam aproveitar bastante esse tempo, curtam muito com as crianças, curtam pela gente, que eu estou sentindo muita falta, das famílias, das crianças, dos colegas. Que linda. Obrigada, Bianca. Perfeito, muito obrigada. Um beijão. Até mais, fica bem aí, te cuida. Priscila, tu gostaria de entrar aqui para dar um beijinho pro pessoal e fazer o fechamento da nossa live? Deixa eu ver se você está solicitada aqui a entrada. Vamos ver. Vamos ver. Estou procurando aqui, gente. Está aprendendo junto. Fala tchau. Oi, não tô te ouvindo, Bianca. Tá me escutando? Não tô te ouvindo. Não. Será que a gente faz de novo? Tá me ouvindo? Pronto. Entramos, fechamos. Pronto. O pessoal já está entrando devagarinho para a gente fazer um fechamento com a Priscila. Daqui a pouquinho a Pri já entra e eu consigo conectá-la. Enquanto isso, pessoal, quero compartilhar com vocês as fofurices de Priscila, né? Que aquecem o nosso coração.
Aqui. A Priscila tá entrando devagarinho, acho que agora já deu conexão. Agora Oi, tô te ouvindo. Aham. Pri, Oi. somos uma equipe, né? Eu acho que Pois é. é para ti assim, fazer esse fechamento. Eu quero te agradecer essa ideia muito legal que você teve, da gente ter esse espaço, e te agradeço por poder estar aqui fazendo esse lugar de escuta também. E te agradecer imensamente. Eu costumo dizer que a cotidiana é um oásis, né? A gente vai assim, esperando a hora de ir para a coach. Eu estou, né, esperando a semana na hora de ir para a coach, poder estar lá com a equipe. E os desafios são imensos, são enormes toda semana, porque a gente está lidando com a vida, né? E isso é muito sério, mas a gente escolhe os problemas que a gente quer ter. Eu acho que a coach escolhe os melhores problemas para poder desafiar, né? Pela proposta pedagógica de infância e humana que traz. Então, antes de passar para a Pri fechar, eu vou romper o contrato de segredo e manda essa semana, minha gente. Ela manda para casa da gente um envelope com Marcela, com ovinho de Páscoa, com orelhinhas de coelho, a mensagem mais do mundo, dizendo que a gente importa. E nesse momento está tudo tão delicado, saber que a gente importa para o outro e para uma equipe de trabalho é muito terapêutico. Priscila, muito obrigada. Bianca, isso não estava combinado. Agora é difícil de falar. Mas assim, gente, eu realmente fico extremamente tocada, né? Eu não vou me prolongar, que também já nos prolongamos bastante e eu nem esperava tudo isso. A gente tem toda uma equipe humana, né? E é disso que eu quero me munir dessa imunidade que eu quero para poder passar por tudo isso, assim. As falas das meninas, né? Toda fala eu ficava assim, ai, gente, tomara que a Bianca não me chame para falar tchau, porque senão a gente não se aguenta. A gente não se aguenta na emoção, assim, né? Vem uma coisa, um sentimento muito forte que é de que estamos trilhando um caminho juntos e um caminho que é responsável, né? E nos coloca nesse papel responsável porque da criança que a gente está falando, é desse sujeito que vai passar só 6 anos na educação infantil, e tem que ser de qualidade, tem que ser presencial, tem que ser presente. E agora a gente está um pouquinho nessa ruptura, mas vamos ver jeitos, estratégias para passar por isso. Eu tô assim, as famílias, a equipe toda, eu tô assim lendo e e tô achando tudo lindo, maravilhoso, assim, né? Eu acho que eu vou parar por aqui. Tá bom. Então, a live vai ficar salva. Eu não sei salvar live. Ai, Deus, e agora? Salva a live. Alguém puder nos ajudar ao vivo? Não, o pessoal da TI aí que está nos assistindo, os pais, posso nos ajudar, porque a gente não sabe fazer essas coisas. Eu não sei, meu Deus, e agora? Tá? Aí alguém vai nos ajudar e vai nos ensinar e a gente deixa disponível, tá? Sim, beijão, isso. Beijo em todos, para todos, equipe, tá? família, todo mundo. Foi maravilhoso. Boa Páscoa, gente. Tchau, tchau. Também.